Olá, você aluno do sexto ano, ou você que está precisando aprender sobre operações de união entre dois conjuntos, você saberia me dizer qual é o conjunto resultado da união entre 1, 3 e 4 e o outro conjunto 5 e 3? Então, se você tem dúvidas sobre isso aí, fica aqui até o final dessa aula e vamos realizar juntos esse exercício aqui. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 30 da matéria Operações com Conjuntos. O objetivo vai ser realizar exercícios sobre a união ou reunião de conjuntos. Pessoal, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho para estar recebendo as nossas atualizações. Um bom estudo a todos! Vamos começar a resolução do nosso exercício? Então, ele dá para a gente 4 conjuntos. O conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. O conjunto B, formado pelos elementos 3 e 4. O conjunto C, formado pelos elementos 2 e 4. E um conjunto D, que é unitário. Tem somente o elemento 6. Tá? Se você quer fazer a união B, então o que eu faço? Eu vou representar aqui, pessoal, tudo por meio de chaves, tá bom? Se eu quero fazer a união B, o resultado de A união B vai ser um novo conjunto formado pelos elementos de A unidos com os elementos de B, porém sem repetir elemento. Então eu já vou começar aqui a escrever os elementos de A. Ó. 1, 2 e 3. E agora eu vou colocar os elementos de B, sem repetir elementos. Se eu já coloquei o 3 aqui que pertence a A, o 3 pertencente a B, ele não vai entrar. Só vai entrar o 4. Repara que a união B eu tenho todos os elementos de A junto com todos os elementos do conjunto B. Tá legal? Vamos lá, B união A. Repara que se eu fizer B união A, eu posso colocar aqui, ó, todos os elementos de B unidos, né, junto com todos os elementos de A, sem, no entanto, repetir elementos. Repara, uma coisa interessante, que A união B é o mesmo conjunto de B união A. Então, o que acontece? Lembra que a ordem dos conjuntos lá das nossas primeiras aulas dessa playlist, eu falei que a ordem dos elementos dentro de um conjunto, ela não importa. Então, repara que a união B é 1, 2, 3 e 4. E B união A é 3, 4, 1 e 2. Ou seja, se eu trocasse esse 1 e esse 2 para frente aqui do 3 e 4, seria o mesmo conjunto. Vamos para a letra C. A união C, vamos lá, eu tenho A, 1, 2 e 3, e tenho C, 2 e 4. Então, eu vou colocar logo os elementos do primeiro conjunto, que é o A. 1, 2 e 3. E agora, eu vou colocar os conjuntos, os elementos do conjunto C. Porém, eu não posso repetir elemento. Então, se o 2 aqui é uma interseção, nós já vimos isso, eu só tenho o direito de colocar aqui o 4. Vamos para a letra D, que fala D união A. Então, eu já vou colocar aqui, ó, o conjunto D, o elemento do conjunto D. E agora, sem repetir elementos, eu acrescento os elementos de A, que é 1, 2 e 3. Tudo bem? E agora, letra E, C união D. Então, olha só, eu vou colocar de cara aqui, ó, os elementos de C. 2 e 4. E vou agora acrescentar o elemento de D sem repetir. Como o elemento de D é somente o 6, é um conjunto unitário, eu não vou ter problema com a interseção. Eu não entro aqui na união, para esse caso, a interseção. Vamos para o B união C? Então, eu coloco de cara aqui, ó, os elementos de B. E agora, eu vou acrescentar os elementos de C
sem, no entanto, repetir o elemento que já coloquei aqui no B união C. Ou seja, o outro elemento de B. Se nós temos aqui o 4 como interseção, o 4 não vai entrar. Só vai entrar de C o elemento 2. Vamos para C união B. Então, de cara eu coloco logo os elementos do primeiro conjunto. 2 e 4. Ah, repara que eu já fiz B união C. Então, C união B é o mesmo conjunto do que B união C. Então, aqui ó, só está faltando aqui o 3. Igual eu falei anteriormente, porque o 4 ele é interseção. E a interseção ela não precisa repetir. Coloca só um elemento. Tá bom? Vamos lá. B união D. Então, olha só. B união D. De cara, eu já coloco aqui o 3 e o 4, que são os elementos que formam aqui o meu conjunto B. E agora eu só acrescento o 6, ó. Tá feito aqui a nossa união. E agora? A união entre três conjuntos. Não tem problema. Eu faço a união B e depois eu pego e faço com a união C. Então, olha só. A união B, eu tenho 1, 2 e 3, que são elementos de A, e coloco o 4, que é elemento de B. Agora, eu vou fazer B união com C. Olha só, se C já tem 2 e 4, e o 2 e o 4 já está aqui dentro, eu não preciso fazer mais nada. Então já está feito, porque o 2 e o 4 é a interseção. O 2 aqui, ó, ele é interseção com o conjunto A, e o 4 é interseção com o conjunto B. Eu só coloco uma vez. Tudo bem? Vamos para a próxima união aqui entre três conjuntos, para a gente ter a visão legal. Ó, C união B união A. Então eu faço aqui, ó, C união B. Então eu vou colocar logo os elementos de C, 2 e 4. Vou fazer a união com B. O 4 não entra porque é interseção. Eu coloco aqui, ó, o 3. E agora, união com A. É a mesma coisa, só mudou a ordem, ó. Então, união com A, vai faltar aqui o 1 e o 2. Por quê? O 3 já é a interseção com o B e o 3 já está lá. Tá certo? Vamos lá. A união C união D. Então, eu vou fazer a A união C. Olha só não posso repetir o 2, porque o 2 é interseção. Então, meu A união C, eu vou ter 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou colocar o único elemento de B, que é o 6, ó. E assim está pronta a minha interseção. Agora a última aqui desse exercício. D união A união C. É a mesma coisa que A união C união D. Então o que acontece? Aqui eu coloco 6, que é o do conjunto D, união com A. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Repara que só está mudando a ordem. E a ordem, como a ordem não importa, esse conjunto aqui vai ser o mesmo conjunto do conjunto aqui de cima. E agora eu vou fazer a união C, ó. Tenho 2 e tenho 4. Aí eu coloco o 4. Tá certo? Repara que aqui é igual, ó. Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4 e tenho 6. É a mesma coisa. A ordem entre os elementos do conjunto não importa. Vamos para mais um exercício, pessoal? Então temos aqui, ó, dois conjuntos e o exercício manda determinar a união entre esses dois conjuntos. Então, olha só, se eu tenho um conjunto formado pelo elemento 1, 3 e 4, e eu quero a união com um outro conjunto formado pelo elemento 5 e 3, o que acontece? Eu coloco tudo junto aqui, o conjunto que vai representar o conjunto união, os elementos desse primeiro conjunto, junto com os elementos do segundo conjunto, sem, no entanto, repetir os elementos que estão na interseção. Nesse caso aqui, ó, a interseção, eu tenho o 3 e o 3 aqui.
Tá? Então eu coloco o elemento do primeiro conjunto, 1, 3 e 4, e não jogo essa interseção, só vou colocar o 5. Tá aqui a união entre esses dois conjuntos. A mesma coisa a letra B, ó. Se eu tenho A união ABC, eu só vai entrar na interseção somente um elemento A, o B e o C. Tá certo? Aqui, ó, 1, 6, união com 5 e 8. Como não tem nenhuma interseção, vai os elementos do primeiro conjunto e os elementos do segundo conjunto. Tá bom? Esse, na verdade, não é E, né? É OU. E esse OU significa que entra os dois. Ou esse, entrando os dois. Não é um OU exclusivo, que exclui uma primeira situação. É simples. É só colocar todos os elementos do primeiro conjunto e todos os elementos, junto com todos os elementos do segundo conjunto, sem repetir elemento. Aqui, ó. 4 e 5, 5 e 4. Olha aqui, repara que só vai entrar aqui na união o 4 e o 5. Ou poderia colocar também 5 e 4. Por quê? São os mesmos elementos, só muda a ordem. Então, se eu faço a união de dois conjuntos iguais, ela é igual a quê? A um único conjunto. Tá certo? Então, vamos lá. Letra E. 1, 6 e união com 5 e 8. Entra todos os elementos. Entra 1 e o 6 do primeiro conjunto e vai entrar o 5 e o 8 do segundo conjunto. Agora, se eu tenho 7 e 8, união com um conjunto vazio, o que acontece? O conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, então não preciso colocar o vazio. Eu só coloco aqui o 7 e o 8. Tudo bem? Agora, o vazio, união com 1, 5 e 2 é o mesmo caso. O vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos existentes. Então, eu tenho 1, 5 e 2 vai caracterizar essa união. Por quê? O vazio também ele é subconjunto, ele é um elemento desse conjunto, ele é um elemento desse outro conjunto aqui, ele é um elemento também desse outro conjunto, então eu não preciso escrever, tá bom? E agora o último exercício. 3, 8 e 9, união com 3 e 2. Eu já sei que vai entrar o 3, o 8 e o 9. Só que nesse segundo conjunto esse 3 não entra, porque eu já coloquei aqui, ó. Só vai entrar o elemento 2. Eu não preciso repetir elemento. Tá bom? Então, forte abraço, pessoal. Até a próxima videoaula.